Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite para vocês e hoje vamos estar falando aí dessa noite de segunda-feira de basquete, né? Separei aqui 4 jogos aí da NBA e vou estar trazendo esses palpites aí para vocês, tá? E lembrando que no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto para vocês. Antes de mais nada aí, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e quem puder também compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais e convido o pessoal aí a conhecer aqui o canal Bet Green e explica que agora a gente está com futebol e basquete, tá show, galera? E vamos ao que interessa. Né? Os 4 jogos que eu separei para essa rodada de basquete, né, da NBA, sendo mais exato, né, são esses 4 jogos aqui, né? A gente vai ter o primeiro jogo aqui, o Philadelphia jogando em casa 8 horas da noite. Aí 8h30 a gente tem New York Knicks jogando em casa, 9 horas da noite Chicago Bulls jogando em casa e 11 horas da noite o Portland Trail Blazers jogando em casa. Vamos começar falando do primeiro jogo aqui, né? Jogo entre Philadelphia 76ers contra o Indiana Pacers. Esse jogo que acontece 8 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Philadelphia, tá? E nesse confronto aqui eu acredito muito no favoritismo do Philadelphia para vencer esse jogo, né? A equipe, querendo ou não vem de bons resultados, né? 3 derrotas seguidas. Acredito que não vai querer completar a quarta derrota seguida, né? Tem uma equipe muito boa, porém ainda não encaixou, né? Nesse início de basquete, né, da NBA, galera, vocês têm que ficar ciente aí que acontece muito isso, né? Equipes muito favoritas assim acabam perdendo 2, 3 partidas seguidas, que é o caso do Philadelphia 76ers, mas daqui a pouco quando embala ninguém segura, né? A gente vai ver que no último jogo, por exemplo, eles perderam pro San Antonio Spurs jogando em casa, né? Perdeu por 105 a 114. O Joel Embiid foi o cestinho, 40 pontos, né? Tá jogando muito. Aí se a gente for puxar um pouco mais aqui para baixo, a gente vai ver que o James Harden não jogou nada, né? O Barba simplesmente aí fez apenas 12 pontos, 9 rebotes e 12 assistências, né? Não jogou nada bem, né? Mostrou aquele basquete que a gente está acostumado a assistir ele jogar, né? Infelizmente aí foi uma noite muito fraca, né? Muito abaixo do esperado aí do James Harden. Mas acredito que nesse jogo aqui, a dupla James Harden e Joel Embiid vão decidir essa partida e vão conseguir essa vitória aí pro Philadelphia 76ers, que vai pegar o Indiana Pacers, que é uma equipe fraca, na minha opinião. Conseguiu uma vitória na última rodada aí em casa contra o Detroit, ainda mais antes disso aí tinha perdido em casa pro San Antonio Spurs e perdeu em casa pro time do Washington Wizards, né? Então, querendo ou não, é uma equipe que é fraca se a gente for comparar as duas, né? Tá certo que o Philadelphia vem de 3 tropeços, né? 3 derrotas seguidas, mas como eu falei, acredito que o Philadelphia não vai querer somar a sua 4ª derrota seguida aí nesse começo de NBA. Com isso a gente pode estar pegando a primeira opção aqui, galera. A gente vai com a dica casa menos 7.5 handicap asiático, tá? Ou seja, Philadelphia 76 menos 7.5 handicap. Isso significa que o Philadelphia tem que ganhar com 8 pontos ou mais de vantagem, tá? Mercado de pontos nesse jogo vai ser mercado super over, na minha opinião aí, 230 pontos para lá. Então a gente pode estar pegando aqui mais de 220 pontos, que é bem tranquilo, na minha opinião, bem safe. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui New York Knicks contra o time do Orlando Magic. Jogo que acontece aqui na casa do New York Knicks. Na minha opinião, tem favoritismo total para vencer esse jogo, tá? Jogo 8h30 da noite. A gente vai ver aqui que a odd está 1,37, está uma odd muito boa, na minha opinião. Nesse início aí, o time do New York Knicks aí, nesse campeonato, né? Vamos dar uma olhada aqui. O time vem de uma derrota na prorrogação contra o Memphis, que não é qualquer equipe, né? É uma equipe muito boa. E venceu em casa o Detroit Pistons com uma vantagem muito boa, né? 230 pontos contra 130 pontos contra 106, né? Vantagem de 24 pontos aí, uma partida muito boa. Destaque mesmo foi pro Quickley, que fez 20 pontos, mas o cestinha da equipe, no caso dessa partida, na verdade, né, foi o Bey, que fez 26 pontos, né, ele que é jogador do Detroit. A princípio aqui, acredito que a equipe do Detroit Pistons, do New York Knicks, tem grande favoritismo para vencer. Essa odd aqui de 1,37 me agrada, então a gente pode estar pegando uma vitória simples aqui do New York Knicks, tá? Então, primeira opção aqui, New York Knicks para vencer. Segunda opção aqui, que é o mercado de pontos, acredito também que vai ser outro mercado over. Acredito numa partida aí com 215 pontos. Vamos botar até mais, né? Acredito uns 220 pontos ou mais. Acredito aí que vai ser uma partida bem over. Então a gente pode estar pegando aqui uma linha bem segura, na minha opinião, que seria o mais de 213 pontos nessa partida, tá? Mais de 213 pontos nesse jogo aqui, acredito que é bem safe. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter um jogo bem interessante, né? Assim, teoricamente é como se fosse um clássico, né? Chicago Bulls contra Boston Celtics. É um jogo que, na minha opinião, o Boston Celtics, aí, pela equipe que tem, né? Com a sua dupla ali, o Jaylen Brown e o Jason Tatum, simplesmente aí tem favoritismo total para vencer esse jogo, mesmo jogando fora de casa, né? Vai jogar na casa do Chicago Bulls. Jogo que acontece 9 horas da noite.
Na classificação aqui a gente vai ver que o Chicago Bulls, no caso o Boston, né? Vamos ver aqui o Boston que já tá de cara, né? 3 jogos e 3 vitórias, né? Venceu em casa o Philadelphia 76ers, venceu fora de casa o Miami e venceu na última rodada fora de casa o Orlando Magic. Enquanto o time do Chicago Bulls, uma vitória e 2 derrotas, né? Na primeira rodada venceu o time do Miami Heat fora de casa. Aí jogando fora de casa contra o Washington Wizards perdeu, né? Um jogo bem equilibrado, 102-100. E no último jogo, jogando em casa contra o Cleveland, perdeu uma vantagem aí bem alta, né? Uma vantagem aí de 30 pontos completamente. Perdeu aí por 128-96, né? Ou seja, Chicago Bulls aí não tem jogado nada bem, né? O DeMar DeRozan aí não tem jogado muito bem. O Zach LaVine, ele é um cara que joga mais ou menos, né? Tem feito boas partidas, mas ele sozinho, coitado, não consegue carregar, né? Tanto é que no último jogo aí ele foi o cestinha da equipe, né? Com 23 pontos, Zach LaVine. E no jogo contra o Cleveland, né? O cestinha foi ele, né? Donovan Mitchell. Eu adoro esse jogador. É um cara que a gente vai ficar de olho aí quando tiver jogos do Cleveland, que é bom pra gente estar fazendo entrada aí em pontuação e até mesmo rebote, né? Ele é um cara que pega bastante rebote e sempre faz pontuação acima de 20, né? Se a gente for ver aqui o DeMar DeRozan, galera, o DeMar DeRozan simplesmente fez aqui 13 pontos, né? Nesse jogo contra o Cleveland. Jogo horrível do Chicago e uma partida bem abaixo aí do DeMar DeRozan. Se a gente for puxar a outra partida aqui, que foi a derrota pro Washington Wizards, a gente vai ver que o DeMar DeRozan já foi o cestinha, né? 32 pontos, mas ele tá oscilando bastante. Tem jogo que ele joga bem, tem jogo que joga mal. É um cara que não tem aquela sequência boa, né? Até o momento, né? Acredito que ele vai ajudar muito a equipe do Chicago Bulls, mas nesse confronto aí contra o Boston Celtics, acredito no favoritismo total aqui do time visitante, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui, que é a dica Boston Celtic para vencer esse jogo, né? Uma vitória simples do Boston Celtic, tá pagando 1,48, 1,42 dependendo da banca. Mercado de pontos aqui nesse jogo, galera, eu acredito aqui que vai ser o mercado under, acredito que vai ter poucos pontos. Então a gente pode estar pegando uma linha aqui, na minha opinião, bem segura, que é o menos de 232 pontos. Acredito que vai ser jogo aí para assistir uns 220 pontos, talvez uns 225 no máximo. Então a gente pode estar pegando menos de 232 pontos nesse jogo entre Chicago Bulls e Boston Celtics. Agora vamos para o nosso último jogo, a gente vai ter um jogo bem interessante aqui, né? Vamos ter o Portland contra o time do Denver Nuggets, né? Jogo que acontece às 11 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Portland, mas na minha opinião o Denver Nuggets, grande favorito para vencer esse jogo, né? Tá certo que no último jogo aí o Portland conseguiu uma ótima vitória fora de casa, né? Conseguiu vencer o Los Angeles Lakers, detalhe por, assim, destaque, né? O Damian Lillard, né? 41 pontos na partida, foi o cestinha, né? É um jogador que sempre acerta ali aquela sequência de 3, né? Tanto é que nesse jogo aí, se a gente for dar uma olhada aqui, deixa eu aumentar aqui, ele acertou 6 bolas de 13, né? Assim, 50% completamente aí de aproveitamento, né? De 13 bolas que ele tentou, ele acertou 6 bolas de 3, né? Então é um cara que, quando tá com a mão quente, sempre costuma ali soltar essas bolinhas de 3 e sempre costuma ajudar a sua equipe, né? Só que do outro lado a gente vai ter elezinho, né? Que sempre tá ali sendo o cestinho da partida. Nesse jogo aqui contra o Oklahoma, por incrível que pareça, ele não foi, né? Que é o Nikola Jokic. Ele fez só 19 pontos, 16 assistências e 13... no caso 16 rebotes e 13 assistências, né? Fez um triplo-duplo aqui, mas é um jogador fundamental para essa equipe aí do Denver Nuggets, né? O Nikola Jokic aí. Ele não foi o cestinha da partida, mas ajudou muito a sua equipe aí com bastante rebotes e bastante assistência. E nesse jogo contra o Portland, acredito que ele vai ser o destaque novamente, né? Então a gente pode estar pegando a primeira opção aqui com a dica Denver Nuggets mais 3.5 handicap asiático, ou seja, 3 pontos de vantagem aí pro Denver Nuggets. Ele pode perder pro Portland por 3 pontos, que mesmo assim dá green aí nesse palpite, tá? Então a gente vai com a dica aí fora, mais 3.5 handicap asiático. Mercado de pontos, acredito que vai ser mercado muito over, né? Acredito aí uns 225, 230 pontos para lá. Então a gente pode pegar uma linha muito safe, que tá pagando 1,37, 1,40 a odd, né? Que é o mais de 217 pontos. Quem quiser dar uma forçadinha, botar mais de 220 pontos para pegar uma odd um pouco melhor, também vale a pena, tá, galera? Mas essa odd aqui é mais para botar no bilhete, então a gente pode estar pegando aí essa linha safe, que é mais de 217 pontos, né? Uma linha bem segura aí, na minha opinião.
Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui de basquete para essa rodada de segunda-feira, né, dia 24 de outubro de 2022. Agora eu vou estar deixando para vocês aí um bilhetezinho nesse final do vídeo. Lembrando aí, se você tiver interesse de entrar no grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Meu número vai estar na descrição do vídeo. E também apareceu aí no início, aí, né, no início do vídeo também apareceu aí na parte de baixo da tela, tá? Me chama lá no WhatsApp que eu tô com um grupo VIP de basquete, onde eu tô postando esses palpites pré-live e também posto mercado ao vivo, né? Também jogo umas entradas ao vivo lá de basquete, sempre utilizando lá aquela criação de aposta que é bem interessante, né? Jogadores para pontuar, jogadores para dar assistência, cesta de 3, entre outras coisas. Se você tiver interesse, me chama lá no WhatsApp que eu vou estar passando informações para vocês. Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês aí e fica com o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui. Everyone is so bad.